Bem, temos um assunto também muito importante. O exercício para as pessoas que estão acima do peso, sobrepeso e obesas, né? Gorda é uma palavra muito pesada, né? As pessoas não são gordas, elas estão acima do peso. Então hoje a gente vai falar sobre isso, a importância do exercício. Vamos conversar também com a psicóloga para saber até que ponto a pessoa acima do peso consegue ou não ser feliz, né? Porque a gente fala, a gordinha é sempre feliz. Será? Será que essa felicidade toda não chega a atrapalhar também na saúde? Porque se você come tudo que você quer, você está feliz porque comeu, mas também que a sua saúde não corre um risco. Então, hoje nós temos muitos assuntos e temos também o lançamento de um quadro que eu espero que ele não seja fixo, eu espero que ele apareça de vez em quando ou nunca, que é lavando a roupa suja no ar. Não é um quadro nada agradável, mas às vezes a gente precisa, mas isso só no último bloco, porque neste primeiro bloco... Ah, eu tenho também, já chegou o convidado, o lutador de MMA? Mas ele vem. Então, Malone Silva, lutador de MMA, vai contar seus projetos e também o lançamento de um programa de lutas aqui em Petrópolis. Então, como eu disse, o programa está muito bom, tem muitas atrações, mas eu começo, né, porque eu falei assim, não falou dele, claro, porque eu vou conversar com ele, uma pessoa especialíssima, é o Dr. José Cavazzoli Lazzoli, esse nome mesmo, que eu acho lindo, essa mistura de japonês com italiano. Ele é médico cardiologista e especialista na medicina do esporte, que você já conhece. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Beth, tudo ótimo. Obrigada pela presença, brilhantando esse primeiro bloco do Simplesmente Elas. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Eu adoro a presença, ele já esteve aqui uma vez lá no antigo estúdio e hoje aqui eu fiquei muito feliz quando a produção passou, olha, o cardiologista que vem é o Dr. José Cavazzoli Lazzoli, sem querer enciumar meus outros amigos cardiologistas, mas ele é especialista em um assunto assim que todo mundo ama, que é o esporte, mas a gente vai conversar hoje, né, doutor, mais sobre essa questão do sobrepeso, até onde as pessoas acima do peso, elas podem usar esse lema assim, eu sou feliz porque eu como o que eu quero e não me preocupo com a estética. Mas e a saúde? Bom, estar acima do peso certamente é uma opção de vida, né? Mas é importante que as pessoas saibam que estar acima do peso, estar com sobrepeso ou num estágio mais avançado, estar na faixa considerada como obesidade, essa condição clínica ela está associada com algumas outras doenças. Em outras palavras, quem tem sobrepeso, quem tem obesidade, tem maior risco de pressão alta, de síndrome metabólica, que pode culminar no diabetes tipo 2 e de ter colesterol elevado. Essas três situações, elas aumentam o que a gente chama de risco cardiovascular. Em outras palavras, aumentam o risco de infarto e aumentam o risco de derrame. Então, estar acima do peso, né, digamos assim, é uma questão de sorte. O sujeito pode ter uma genética favorável, pode até não ser hipertenso, não ser diabético, não ter colesterol alto. Mas a chance dele ter essas características é muito grande. E, consequentemente a isso, ele tem provavelmente a redução da sua vida. Uma preocupação que eu tenho, que quando a gente fala assim sobre peso, porque acima do peso é até relativo, às vezes a pessoa está 3 quilos acima do peso. Mas obesidade, eu vejo o aumento da obesidade infantil. Hoje em dia tem muita gente que, ele é jovem, daqui a pouco perde, vai esticar e tal, mas você vê muitas crianças. Então, é perigoso também, isso tudo que você falou, pode atingir as crianças também ou não? Ou são doenças, pessoas acima de 40 anos, pessoas com mais idade? Pode sim, Beth. Você falando isso agora me fez lembrar de uma palestra que eu assisti no início dos anos 90. Era um dos maiores especialistas em medicina do esporte e em pediatria, né? Era o chefe do serviço de pediatria no esporte da Universidade McMaster, no Canadá. E ele mostrou alguns estudos, né, algumas pesquisas do grupo dele muito interessantes. Então eles começaram, naquela época, a notar que a partir de uma determinada idade, a quantidade de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade começou a aumentar assim de forma muito brusca e de forma muito rápida, né? E eles, desde aquela época, eles já projetavam, já imaginavam o impacto que isso ia ter na saúde pública do Canadá dali a 20 a 30 anos, ou seja, agora. Né, com aumento de doenças cardiovasculares e metabólicas. E eles procuraram estudar
o porquê daquelas crianças e adolescentes aumentarem tanto de peso. E eles começaram a estudar a característica de cada um deles. Para resumir a história, de todas as características que essas crianças tinham, aquela que era mais forte, aquela que estava mais relacionada com esse aumento de peso, era a falta de atividade física, era o sedentarismo. Em outras palavras, essas crianças e adolescentes estavam acima do peso mais por serem sedentárias do que por comerem de forma inadequada. Então veja que o sedentarismo, a falta de exercício físico, ela desempenha um papel central na origem do aumento de peso, né? Isso hoje, principalmente no tocante às crianças e adolescentes, está muito fortemente associado a formas de lazer sedentárias. Antigamente, todo mundo que tem uma faixa etária, talvez da minha em diante, né, se lembra que brincava muito mais, né, brincava na rua, as brincadeiras de uma forma geral geravam gasto energético. Computador, essas coisas para a gente ficar... Não tinha nada disso, né? Então a gente brincava de correr, brincava de pique, brincava de um monte de coisas, várias brincadeiras nas quais, sem perceber, nós éramos mais ativos. E hoje em dia, a boa parte das crianças e adolescentes tem formas de lazer mais sedentárias. Tudo bem, é uma época diferente, mas isso faz com que seja fundamental que todos os pais, né, que estão nos assistindo fiquem muito atentos à saúde dos seus filhos. Eles gostam de videogame? Deixa brincar de videogame, deixa ficar no computador um determinado tempo, mas procurem estimular que essas crianças e adolescentes façam algum tipo de esporte ou procurem formas ativas de lazer. Ótimo. A gente tem um vídeo que a Juliana Guimarães preparou com personal trainer. Vamos ver o que ele fala sobre essas atividades físicas, principalmente para quem está sedentário, acima do peso. Pode rodar o VT. É isso mesmo, Beth. Quando uma pessoa com sobrepeso decide sair dessa situação, normalmente ela procura uma academia, só que a rotina dela não é comum, não é a mesma rotina de uma pessoa que está querendo apenas manter a forma. E é por isso que eu vim aqui conversar com o Márcio. Boa noite, Márcio. E me fala, quando uma pessoa com sobrepeso chega aqui na academia, quais são os primeiros passos? Como você introduz a rotina do exercício na vida dessa pessoa? Então, a pessoa chega aqui na academia, ela vai fazer uma avaliação física. De acordo com essa avaliação, a gente vai ver o quanto que a pessoa pode perder, os problemas que ela já tem, se ela tem algum problema articular, que é para a gente possa proteger as articulações dessa pessoa e não prejudicá-la com o treinamento. Devido ao excesso de peso, é preciso haver uma atenção especial quanto aos aparelhos utilizados e o tempo de treinamento. Tem que ter cuidado com a esteira, não fazer muito volume de esteira, que pode sobrecarregar o joelho devido ao sobrepeso. A gente tem umas bicicletas sentadas, ou o próprio Transport, que é esse aparelho aqui, que não sobrecarrega o joelho tanto quanto a esteira, e ela pode estar fazendo normalmente. E a gente costuma intervalar um pouco o treino, porque ela consegue dar uma intensidade maior e não dar um volume muito grande de aeróbico. Segundo Márcio, os resultados dos exercícios já aparecem na primeira semana, mas com o tempo a perda de peso pode se tornar mais lenta, o que não é motivo para desanimar. O nosso corpo evoluiu durante milhares de anos para engordar. A gordura nada mais é do que uma reserva de energia. Então, conforme você começa a fazer atividade física e vai emagrecendo, o corpo tenta fazer o processo reverso. Ele dá mais fome, daí você tem que ter uma dieta bem equilibrada, comendo com qualidade, dá mais preguiça, dá mais sono, e a gente tem que tomar cuidado com esses fatores, que é para não desanimar da atividade física, e ele vai baixando o metabolismo. Daí vem a importância do acompanhamento do profissional qualificado. E se você acha que é só caprichar na malhação para chegar ao peso ideal, você está enganado. É preciso também cuidar da dieta e não exagerar no tempo de treino. Então, para a pessoa que não é obesa, a gente geralmente amarra o treino de musculação até 1 hora. E a partir disso, dependendo da alimentação da pessoa, do metabolismo de cada um, ela pode começar a perder massa muscular. O nível de carboidrato dela, de energia, né, começa a baixar e você começa a pegar o músculo como fonte de energia. Para os obesos, para quem tem mais sobrepeso, por eles já terem uma reserva maior de gordura, você pode amarrar até 1h30 de treinamento, é ideal. Geralmente a gente divide meio a meio, 45 minutos de aeróbico e 45 de musculação. Para saber se você está com sobrepeso, existe uma continha muito fácil de ser feita e que mostra o seu índice de massa corporal, o IMC.
É assim, divida o seu peso em quilos pela sua altura em metros ao quadrado. Por exemplo, se você tem 1,80 m de altura e pesa 89 quilos, seu IMC é 27,47, que segundo a tabela adotada pela Organização Mundial de Saúde, representa um sobrepeso. É importante lembrar que ao tomar a decisão de mudar a sua rotina de alimentação e exercícios, é necessário sempre buscar o auxílio de profissionais da saúde. Então, doutor, o que ele falou ali procede? O caminho é esse? Certamente. O exercício é um dos pilares fundamentais para se promover a saúde naquelas pessoas que têm sobrepeso ou que já estão na faixa de obesidade, né? Basicamente, existem fatores genéticos, mas em toda doença existem fatores genéticos. A gente tem que buscar trabalhar com o que pode ser modificado. E o que pode ser modificado no caso do portador de sobrepeso ou obesidade é justamente a alimentação, por um lado, procurando diminuir a ingesta calórica de uma forma correta, de uma forma saudável, e por outro lado, procurar aumentar o gasto energético. Isso daí é muito parecido com aquelas balanças antigas de 2 pratos. Se a gente consegue aumentar o gasto energético se a gente consegue aumentar o gasto energético e reduzir ao mesmo tempo a quantidade de energia que é ingerida por meio dos alimentos, a gente vai ter como resultado a redução de peso. E ele enfatizou uma das grandes preocupações naqueles indivíduos acima do peso que procuram se exercitar, que são as complicações articulares, né? Então, esses indivíduos que estão acima do peso, se eles querem começar de uma forma atabalhoada, de uma forma muito rápida, o que acontece é que eles tendem a querer, puxa, não está fazendo absolutamente nada, não, mas eu quero perder peso, eu vou caminhar 1h30 todos os dias. Daqui a pouco ele vai estar com dor no joelho, vai estar com dor no tornozelo, vai ter lesões, e aquele sonho de manter aquela regularidade vai se esvair rapidamente. E por outro lado, óbvio que nós clínicos temos também a preocupação com as doenças metabólicas e cardiovasculares. Então é muito frequente que pessoas nos procurem para fazer o que a gente chama na medicina do esporte de avaliação clínica pré-participação desportiva. Isso serve para aquele indivíduo que quer começar a fazer exercício ou para aquele indivíduo que já se exercita e quer aumentar um pouco mais a sua intensidade, né? Quer aumentar mais o volume. Então, é muito frequente que nessas avaliações a gente observe justamente aquelas características que eu te disse, que são frequentemente associadas ao aumento de peso: hipertensão, diabetes e aumento do colesterol. E muitas vezes de forma absolutamente silenciosa. A maioria dos hipertensos não sente absolutamente nada. Muitos diabéticos ou pré-diabéticos também não sentem nada. E óbvio que a maioria das pessoas, esmagadora, a maioria que tem colesterol elevado, também não sente absolutamente nada. Ai, meu Deus, então a pessoa fica vendida, né? Porque se ela não está sentindo nada, aí como é que faz? Por isso que é importante a avaliação médica, né? Como eu te disse, quer dizer, pelo fato de ter um colesterol mais alto, isso não vai colocar ninguém em risco durante a prática de exercícios. Mas se o sujeito for diabético e não souber, por consequência, não tratar, e principalmente se ele for hipertenso e também não souber e não tratar, essas situações podem colocá-lo em risco durante a prática de exercícios físicos. Então, por isso que é importante, como uma primeira providência, se você está acima do peso, procure um profissional da área médica, né, para fazer uma avaliação médica antes de iniciar a prática de exercícios. Como eu te disse, é muito frequente e é muito simples. Se o sujeito está realmente hipertenso, basta que nós consigamos controlar bem a pressão dele e ele vai poder se exercitar. Não só vai poder, como deverá se exercitar para que a gente possa ajudar os medicamentos a agir. Então, um sujeito hipertenso, se ele não se exercita, a gente precisa de uma determinada quantidade de medicamentos. A partir do momento que ele se exercita regularmente e consegue reduzir peso, fica mais fácil controlar a pressão dele e é muito frequente que nós, médicos, consigamos pouco a pouco reduzir a dose dos seus medicamentos. Óbvio que isso a critério médico.
Com certeza, o doutor ajudou muitas pessoas que estão em casa, porque são coisas simples, aparentemente básicas, mas que a gente não coloca em prática. Eu me incluo também, porque eu resolvi começar 2014 fazendo exercício super sedentário, comecei a caminhar. E assim, não procurei o médico, comecei a caminhar. Então, a gente não coloca em prática uma coisa tão simples, né? Procura um médico e depois começa a fazer tudo certinho. Então, da mesma maneira que eu fiz essa orelhada de sair caminhando por aí, você também tem que prestar atenção. Agora eu vou procurar um médico, hein? Tô te esperando. Tá. Aonde é que o senhor atende? Vamos lá, já vamos... Para onde eu telefono, se eu quiser marcar? Nossas referências institucionais são o Serviço de Cardiologia do Hospital Santa Teresa, né, bem conhecido na cidade, e a Clínica Cordiagnose, que fica ali na Rua do Imperador. Aceita plano de saúde ou não? Certamente. Todos? Quase todos. Quase todos, né? Tem uns também que... Enfim, eu vou procurar porque já comecei tudo errado, Juliana. Tu tá caminhando, Juliana, ou não? Tá pior do que eu, né? Eu comecei de orelhada, tu nem começou. Tá certo. Então, muito obrigada. Eu adoraria. A gente tem muito assunto aqui, mas já tá ali avisando, acabou o tempo. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei que o senhor é muito ocupado e veio aqui com o maior carinho, dar essas dicas aí pro pessoal de casa. E com certeza, super dicas, hein? Especialista falando. Preste atenção, anota tudo aí.